Oi, eu sou a dona Rita Vasconcelos, professora de língua portuguesa, e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado do 9º ano do ensino fundamental, volume 1 de 2021, semana 3. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 3, o tema vai ser a pesquisa escolar. Então, você vai utilizar diferentes ferramentas de curadoria de informações. Curadoria é a seleção, a escolha com base em uma análise, verificando a fidedignidade das fontes pesquisadas. Fidedignidade significa veracidade, confiabilidade. Significa que podemos confiar que são informações verdadeiras. Então, o que está sendo trabalhado, o que está sendo avaliado nessa semana é a sua capacidade de encontrar fontes confiáveis na internet, realizar uma pesquisa sobre um determinado assunto e, a partir dessa pesquisa, construir um texto expositivo para apresentar o resultado da sua pesquisa. Então, vamos à atividade. Ao procurar o significado de uma palavra no dicionário, ao consultar um site para compreender melhor algum acontecimento, ao buscar entrevistas com o intuito de conhecer sobre o dia a dia dos indivíduos, entre outras situações, os estudantes desenvolvem a pesquisa escolar. A seguir, 5 temas de estudo são enumerados. Escolha um de seu interesse para realizar sua pesquisa. Aí você tem esses 5 temas aqui para você escolher um. Após terminar suas consultas ou entrevistas, redija um texto expositivo apresentando os resultados de sua pesquisa. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é determinar, escolher qual que vai ser o tema da sua pesquisa, qual assunto que você vai pesquisar. Para fazer a correção, para fazer esse exemplo aqui, esse modelo, eu escolhi esse tema aqui, ó. Qual a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel? Eu escolhi esse tema porque eu achei ele mais fácil. Eu acho que vai ser mais fácil de vocês encontrarem na internet informações sobre esse tema aqui do que sobre esses outros temas. É lógico que você pode escolher o tema que você quiser, porque com certeza você vai encontrar informações na internet para realizar a sua pesquisa e fazer o seu texto expositivo. Mas, dentre essas escolhas aqui, essas opções, a que eu achei mais fácil foi essa aqui, ó. Qual a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel? Então, o meu exemplo, o meu modelo vai ser baseado nesse tema aqui. A gente precisa entender também o que é o texto expositivo, porque depois que você fizer a sua pesquisa, reunir as informações mais importantes, você tem que juntar tudo isso aí, formando um texto expositivo. Porque não é para você copiar e colar nada, é para você construir o seu próprio texto com as suas palavras. Então, o texto expositivo é aquele onde o objetivo é expressar de forma clara e objetiva informações sobre determinado assunto, que foi pesquisado em fontes fidedignas. Podemos dizer, então, que o texto expositivo é um resumo de uma pesquisa realizada. Um exemplo de gênero textual que é do tipo expositivo é o verbete de enciclopédia, onde basicamente apresenta-se o tema do texto logo no início, e esse tema é chamado de entrada. Em seguida, são apresentadas as principais informações sobre esse tema, de forma direta, clara e objetiva, sem emitir opinião sobre o assunto. Nessa atividade, nós vamos fazer, então, um verbete de enciclopédia, porque é um gênero textual expositivo bem fácil de fazer. Então, depois que a gente fizer a nossa pesquisa, o gênero textual expositivo que a gente vai formular, que a gente vai construir, é um verbete de enciclopédia.
Para fazer o seu verbete de enciclopédia, então, você vai tomar como base esse modelo aqui, ó. Nós vamos fazer um texto com 3 parágrafos. Primeiramente, você vai colocar o título. Aqui nesse espaço, nessa linha, você vai colocar o título, ou seja, a entrada. Aqui nessa entrada do nosso verbete, você vai colocar o nome e o sobrenome da primeira mulher que ganhou o prêmio Nobel. Então, aqui você vai colocar qual que é o assunto, qual que é o tema da nossa pesquisa. A gente não pesquisou sobre quem foi a primeira mulher que ganhou o prêmio Nobel? Então, a entrada, o título do nosso verbete de enciclopédia vai ser o nome dela. Aí você vai colocar aqui depois que você tiver feito a sua pesquisa e descoberto essa informação. Depois, nós vamos fazer 3 parágrafos, cada um deles com um subtítulo. O primeiro subtítulo vai ser biografia, que vai contar um pouco sobre a história da vida dessa mulher. O segundo subtítulo vai ser a carreira. Então, nós vamos focar aqui na parte da profissão dela, na parte profissional dela, e é nessa parte aqui que a gente vai falar sobre o prêmio Nobel que ela ganhou. E para finalizar, nós vamos falar sobre a morte. Como que foi a ocasião da morte dessa figura histórica. Na parte da biografia, o que você tem que colocar no seu parágrafo? Então, você vai fazer a sua pesquisa tentando encontrar essas informações aqui para você colocar nesse primeiro parágrafo. Então, você tem que descobrir o nome completo dela, a data e o local de nascimento, onde que ela estudou e qual que foi a sua formação acadêmica, ou seja, qual que foi a faculdade que ela fez, quem foi o marido dela e se ela teve filhos. Aí você pode colocar os nomes deles. Então, no primeiro parágrafo, você tem que organizar essas informações. Você vai pesquisar, vai anotar em um rascunho, para depois você construir esse primeiro parágrafo aqui com essas informações. No segundo parágrafo, que é a parte da carreira dela, você tem que pesquisar para descobrir as seguintes informações: a profissão dela e as contribuições, as descobertas mais importantes realizadas por ela em sua carreira. Além disso, você vai procurar por que, quando e quantas vezes ela ganhou o prêmio Nobel. Então, nessa parte da carreira, você vai focar nessas informações. Você vai pesquisar para descobrir essas informações e depois você vai uni-las, vai estruturar em um parágrafo aqui nesse subtítulo da carreira. E no último parágrafo da morte, você vai pesquisar quando, onde e como ela morreu. Então, você vai finalizar o seu texto com um parágrafo que vai abordar essas informações. Tá certo, gente? Não vai ficar um texto muito grande, não, porque o verbete de enciclopédia, normalmente, ele não é muito extenso, tá? Então, você vai pesquisar essas informações e depois você vai estruturar cada um dos seus parágrafos. Eu vou deixar aqui na descrição os links de alguns sites que vocês podem pesquisar para encontrar essas informações aqui. Vocês precisam pesquisar em todos eles, porque em cada um vocês vão encontrar algumas das informações que vocês necessitam para construir esses 3 parágrafos. Aí é só você anotar as partes mais importantes em um rascunho para depois construir o seu texto. Porque, gente, não é para você copiar e colar nada, não. Você não vai copiar lá do site, colar aí no seu pet e simplesmente escrever igualzinho tá lá no site, não. Você tem que selecionar as partes mais importantes da pesquisa para depois organizá-las e formar os parágrafos do verbete de enciclopédia. Quando você estiver fazendo a sua pesquisa, você vai anotar simplesmente como rascunho. O texto mesmo, o verbete de enciclopédia, você vai fazer depois, porque aí você tem que juntar as informações, você tem que construir as frases, construir as orações. Porque você não está escrevendo aí tipo assim, pergunta e resposta. Você está construindo um texto. Mesmo pesquisando em fontes iguais, cada aluno vai construir um texto diferente, porque vocês vão decidir a ordem dos elementos e a maneira com que eles vão se interligar dentro desse texto.
A ordem que você vai apresentar as informações lá do primeiro parágrafo, por exemplo, você que vai decidir. Você que vai escolher qual informação que você acha que tem que vir primeiro. Se é o nome, se é a faculdade dela, se é onde ela estudou, onde ela nasceu, você que vai decidir qual que vai ser a ordem mais adequada para apresentar as informações que você descobriu. Então, essas aqui são as fontes, são 4 fontes. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês pesquisarem. Então, gente, tira um print aqui dessa parte para você lembrar qual que vai ser a estrutura do seu verbete de enciclopédia e quais que são os subtemas que você tem que procurar, que você tem que pesquisar para construir cada um desses parágrafos aqui. Quando você estiver escrevendo o seu texto, lembre-se de utilizar a linguagem padrão, ou seja, seguir todas as regras da língua portuguesa. E, além disso, você tem que ser claro e objetivo, de forma que o seu leitor vai compreender exatamente aquilo que você quis dizer. Além disso, pessoal, por esse texto ser expositivo, você não vai apresentar suas opiniões pessoais sobre o assunto, não. A sua obrigação, o seu objetivo é simplesmente resumir o resultado da sua pesquisa. Apresentar o resultado da sua pesquisa da forma mais clara e objetiva possível. Eu acredito que aproximadamente umas 4 ou 5 linhas em cada um desses parágrafos aqui já vai ser o suficiente. Mas o número de linhas não importa. Importa é você apresentar todas as informações que são mais relevantes em cada um desses parágrafos. Então, não se preocupe com o número de linhas. Se preocupe em apresentar todas essas informações aqui que você pesquisou. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 3. Espero que vocês tenham conseguido compreender como que vocês vão fazer essa pesquisa e como que vocês vão apresentar aí o resultado dela através desse verbete de enciclopédia. Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau! E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve para esse canal aqui, ó, ThunderZ. Depois vocês entrem lá e deixem um comentário. Escrevam assim: vim pela Dona Rita Vasconcelos.